E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao aulão do professor Toninho Vespoli. Quem faz o aulão do professor Toninho Vespoli passa nos concursos, então por isso conte com o Toninho, conte com o professor Toninho. Hoje, né, a aula vai ser sobre geometria plana. Então vamos lá. Geometria plana. Então vou passar alguns conceitos para vocês, tá bem? Que eu acho que vai ser importante você utilizar. Primeiro é de um ângulo, certo? O que é um ângulo? Ele é formado por duas semirretas concorrentes. Concorrentes é quando se cruza, né? Ela tem um ponto em comum. Concorrentes. Da mesma origem, né? Ou de mesma origem. Então nós temos, olha lá, duas semirretas. Lembra que tem uma semirreta? É isso daqui, ó. Aqui ela está indo para o infinito. A setinha aqui, né, demonstra que ela está indo para o infinito. Certo? Então ela sai desse ponto aqui e está indo para o infinito. Então, ela é formada por duas semirretas. Eu fiz uma semirreta. Aqui a outra semirreta, porque elas têm que ser concorrentes na mesma origem, ou seja, na onde ela começa que ela tem que ser concorrente, que ela tem que cruzar. Então as duas, né, começam aqui, né? As duas semirretas estão indo para o infinito e elas são concorrentes nesse ponto aqui, ó. Ó, vou colocar O de origem, tá bem? Lembra, um ponto, ele é, né, a nomenclatura dele, né, é uma letra maiúscula, tá bem? E as semirretas, uma letra minúscula, RS. Então, ó, a reta, ela vai para o infinito para os dois lados. Também é com uma letra minúscula. A semirreta, com também, né, uma letra minúscula, e ela sai de um ponto e vai para uma direção só, tá bem? E um segmento de reta, então ele é formado por dois pontos, sei lá, C e D, e aqui, ó, todos os pontos aqui, né, entre C e D. Então, aqui, reta, semirreta, segmento de reta, tá bom? Aqui pode ser o ponto A, por exemplo. Então, essa reta começou nesse ponto A e ela foi lá para o infinito. Mas ele é formado por duas semirretas concorrentes, né, de mesma origem. E a gente costuma, porque ó, você pode ter esse ângulo aqui de dentro, mas você pode ter esse ângulo de fora. Então a gente costuma colocar esse arquinho aqui para especificar que é esse ângulo que eu estou falando aqui, tá bem? Geralmente a gente tem os nossos ângulos medidos em graus. Tanto é que você tem um transferidor aí quando você era pequeno, né, na escola, porque ela estava os graus daquela régua assim, reto aqui, uma meia-lua aqui, né, do transferidor. Também pode ser em radianos, mas a gente costumamente usa em graus. Qual que é a nomenclatura? Como que eu falo isso daqui? Vamos supor que aqui tenha o ponto A e o ponto B. Então, esse ângulo eu posso também fazer isso, ó. B, O, A, né? Ó, e põe esse chapeuzinho para você saber que é um ângulo. Alguns faz assim, B, O, A, e faz um arquinho assim para falar que é um ângulo. Repara, eu sempre vou fazer anti-horário, né? Ó, anti-horário. Então, assim, Toninho, por que eu não coloco o A primeiro? Porque, né, a nomenclatura deliberou que vai começar pelo ponto, né? E depois a gente vai caminhar pelo anti-horário para lá, tá bem? Eu também posso colocar um nome nesse ângulo. Eu vou colocar alfa. A gente, né, coloca como nomenclatura dos ângulos as letras gregas minúsculas. Então, eu coloco nome de ângulo, letra grega minúscula, certo? Então, alfa,
né, beta, gama e assim por diante, certo? E aí vamos à classificação dos ângulos. Dos ângulos. Eu posso ter... Por que é bom você saber? Porque em um exercício pode falar assim, um ângulo agudo, você tem que ter uma noção do que é um ângulo agudo, senão você já vai começar o exercício já com uma defasagem, né? Então por isso que você tem que saber algumas coisas que é bom para você não ser pego de surpresa. Então, vamos lá. Ângulo agudo. Olha, agudo não lembra uma coisa assim meio de agulha, uma coisa pontuda, né? Agudo, né? Uma coisa pontuda. Então é um ângulo, né, mais, né? Então, ó, um ângulo, por exemplo, que vou colocar a letra O, aqui vou colocar o ângulo alfa, ó, ele é mais pontudo, né? Ou seja, então são ângulos menores, assim, ó. Eu costumo usar às vezes muito símbolo, né? Esse daqui é o símbolo menor. Aqui, ó, menor. Esse assim é maior. Então, são os ângulos menores que 90 graus, certo? O que é um ângulo de 90 graus? Lembra lá no seu transferidor? É um ângulo assim, ó, reto. Aqui. Ele vem aqui retinho assim, né? Até o símbolo de 90 graus é isso daqui, ó. Então, ele é um ângulo, né, o 90 graus é isso. Todos os ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos. Depois, tem o ângulo reto. Ângulo reto são os ângulos de 90 graus, que eu já expliquei até ali em cima, né? A gente coloca o símbolo de 90 graus, o ângulo reto assim, então ele tem 90 graus, certo? Ele está perpendicular aqui certinho, formando 90 graus, essas duas semi-retas, né? Certo? E nós temos ângulo obtuso. São os ângulos, né, maiores ângulos, né, alfa é maior que 90 graus, mas ele também é menor que 180, então são os ângulos entre 90 e 180 graus, tá bem? Então são ângulos assim, ó, tá vendo? Se aqui é 90, ó, aqui estão os ângulos agudos, quando tiver perpendicular certinho aqui o ângulo reto. E quando passar aqui é o obtuso. Então os ângulos obtusos são mais ou menos assim, né? Mais abertão, ó. Chama esse ângulo de beta. Tá vendo? Ele é maior que 90, porque 90 está mais ou menos aqui, mas ele é menor que 180, tá bem? E nós temos o ângulo raso, que é os ângulos de 180 graus, ó. Que é esse ângulo aqui, ó. Tem 180 graus, o dobro de 90. Tudo bem? Acho que de classificação de ângulos, eu acho que são esses. Então, de ângulos mais ou menos é isso que é importante. Agora nós vamos tratar um pouco sobre área de algumas figuras planas e também de perímetros, né? Então, vamos lá. Primeiro, então, vamos falar das figuras planas que eles vão mais pedir para você. Eles não pedem nada complexo. Eles vão pedir sempre as mesmas coisas, né? Um círculo, um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio, um paralelogramo, vai ficar por aí, tá? Não vai sair muito disso. Então vamos lá. Então vamos primeiro falar área. O que é a área de uma figura plana? É a medida que descreve a superfície de uma figura plana. Certo?
nós estamos aqui tratando de figura plana. Quando for a gente falar de espacial, ela também pode, né, pegar, né, as faces de uma figura espacial. Então, ela também pode, né, ser a medida, né, de uma superfície de uma figura espacial. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos falar do mais comum. Quadrado. Quadrado tem 4 lados iguais. Então, se aqui, ó, a gente costuma colocar, né, quando um lado é igual ao outro, um símbolo. Então, se eu colocar um tracinho aqui, então eu sei que esses dois lados têm a mesma medida. O quadrado tem os 4 lados com a mesma medida. Então, eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? Eu estou falando para você, ó, que esses 4 lados têm a mesma medida. E um quadrado, eu sei que esse lado... Então, vamos lá aqui, ó. Colocar AB, CD. Eu sei que AB é paralelo a DC, ou seja, essa semirreta aqui, desculpa, esse segmento de reta aqui é paralelo a esse segmento de reta. E eu também sei que esse segmento de reta aqui, o AD, é paralelo a esse segmento de reta. Então, quer dizer, AD é paralelo a BC. Então, eu sei que os 4 lados são iguais e que ele tem 2 pares, né, de segmentos de retas paralelos, tá bem? E fora isso, eu também sei que todos os ângulos formados por 90 graus, ou seja, todos os ângulos são retos. Essa é uma característica, né, a caracterização de um quadrado. E aí, qual que é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, vou chamar esse lado aqui de M. Podia chamar de N, de O, qualquer um. Então, se esse lado é M, aqui também vale M. Então, a área é M vezes M, que é igual M ao quadrado. Tá bom? Então, essa é a área de um quadrado. Quando você vê um quadrado, você basta saber o valor do lado dele e elevar isso ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. Já também explicar o que é perímetro. E aí eu já vou também falar a formulinha perímetro. Vamos já então discutir um pouco o que é perímetro, porque a gente também já vê o perímetro do quadrado, né? Perímetro é o comprimento, né, de uma figura geométrica, mas todo o contorno dela. Ou seja, é a soma da medida de todos os lados, né, dessa figura geométrica. Então, vou colocar que é a soma do comprimento dos lados de todos, né? De uma figura geométrica, de uma figura. Tá bem? Então é isso. Então aqui no caso do quadrado, ó, né, vou desenhar o quadrado aqui de novo. Lembra que o quadrado tem todos os lados da mesma medida. Então, se aqui a medida é 2, seria 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, o perímetro seria 8. Aqui no caso, eu vou chamar de A. Então, o perímetro é A mais A mais A mais A, porque são 4 lados. 1, 2, 3, 4. Que é a mesma coisa que 4A, né? Aqui eu chamei de M. Se eu chamasse aqui agora também de M, seria 4M, tá bom? Então, o perímetro é muito importante. Por exemplo, imagina se isso fosse um terreno. Você teria que cercar, sei lá, um arame farpado. Quanto que eu vou ter de comprar aqui, né, de arame farpado para eu fazer o contorno aqui desse terreno? Então, é o perímetro. Já a área, não. Eu vou colocar cerâmica aqui em toda a área do quadrado. Quanto de cerâmica eu tenho de comprar de piso, eu tenho de comprar... Então, aí vou saber, né? No caso aqui, se fosse 2 também, 2, 2, 2, 2. Só que a área é lado ao quadrado, então seria 2 ao quadrado, 4. Eu compraria 4 metros quadrados, enquanto, né, o perímetro seria 8 metros, tá bem? Então, isso daqui é área e perímetro. E a gente já viu do quadrado. Agora nós vamos ver
do retângulo. Deixa eu pegar outra página. Então, a próxima figura geométrica que nós vamos estudar é o retângulo. Então, retângulo, parecido igual ao quadrado, só que ele tem uma diferença, né? Ele tem 4 ângulos retos, certo? Igualzinho ao quadrado, vou chamar aqui de A, B, C, D. Ele tem, ó, 2 lados paralelos, 2 pares de lados paralelos, né? Esse lado é paralelo a esse e esse daqui é paralelo a esse. Então eu posso falar que o AB é paralelo a CD e o AC é paralelo a BD. Então, muito parecido com o quadrado. Qual que é a diferença? O quadrado tem os 4 lados iguais. O retângulo não. Ele tem 2 pares de lados iguais. Esse lado tem a mesma medida que esse e esse lado tem a mesma medida que esse. Essa é a diferença. Tá bem? Então, qual que é a área do retângulo? Vou chamar esse lado de M e esse lado de N. Certo? Então, a área é M vezes N, o lado menor e o lado maior. E o perímetro? Ué, se aqui é M, aqui também é M. Se aqui é N, aqui também é N, porque tem a mesma medida. Então seria M mais M mais N mais N, que daria perímetro igual 2M mais N. Que é 2 vezes, né, M mais N. Certo? Que é lado maior e lado menor. Então, esse daqui é o retângulo. Agora, o retângulo é bom vocês também guardarem, né? Tem 4 ângulos retos, né? Tem 2 pares de lados paralelos. Esses aqui é importante você saber. O próximo que está aqui é o triângulo. Triângulo. O triângulo, ó, ele tem o quê? 3 lados. Certo? E ele tem, ó, 3 ângulos. O certo sempre é botar os pontos aqui, né? Na peça a gente acaba esquecendo. E aí agora, como que é a área de um triângulo, né? A área de um triângulo vou chamar, se você chamar esse daqui lado de base, eu vou colocar uma linha perpendicular, passando pelo ponto A e sendo perpendicular aqui, né, ao BC, ao segmento BC. Então aqui, ó, mais ou menos isso, vou colocar pontilhado, tá? Então aqui tem 90 graus, tá vendo? Vou chamar isso aqui de H, essa aqui é a altura do triângulo, tá vendo? Então a área é base, que na verdade vou chamar essa base aqui de, sei lá, qualquer letra, M, vai, estamos usando M. Então seria essa base M, quer dizer, a medida de M, vezes a altura, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Essa é a área do triângulo. E qual que é o perímetro? Vou chamar aqui de N e aqui de P. Não, P já tem, estamos usando aqui, então vou chamar de B. Então é a soma dos 3 lados, o perímetro. Então é N mais B mais M. Quer dizer, então a soma dos 3 lados é o perímetro. E a área é, né, base vezes altura dividido por 2. Então aí está a soma. Agora, coisas que você deve saber que é importante, porque às vezes no exercício ele vai falar assim, um triângulo acutângulo, um triângulo reto, um triângulo obtusângulo. Então é bom você saber. O que é o triângulo acutângulo? É os
três ângulos, né? Esses três ângulos aqui, ó, de dentro, né? Internos. Os três ângulos são agudos. Lembra que ângulo agudo? Menor que 90 graus. Eu já expliquei isso em uma outra aula. Então, assim, esses três ângulos, né, são agudos, menor que 90 graus. Esse é um ângulo acutângulo, tá? E um triângulo obtusângulo? Obtusângulo. Obtusângulo. Ele como possui um ângulo obtuso. Lembra que o ângulo obtuso ele é maior que 90 graus e menor que 180. Então, ele está entre 90 e 180 graus. Ele tem que ter um ângulo assim. Então, vamos supor, ó, um ângulo assim, ó. É bem aberto. É claro que os outros dois vão ser agudos, porque não dá para ter três ângulos obtusos, né? Então, um ângulo aqui, ó, tá vendo? É obtuso, os outros dois são agudos. Então, aqui nós temos um triângulo obtusângulo. E o triângulo reto. Ué, reto você já lembra que é, né? Um reto é quando tem 90 graus. Então, um dos ângulos tem que ser reto. Assim, por exemplo. Aqui é o ângulo reto, tem 90 graus. Tá vendo? A, B, C. Então, tá vendo? Ó? Ângulo agudo, os três ângulos internos são agudos. Triângulo obtusângulo, um dos ângulos internos é obtuso. E triângulo reto, um dos ângulos internos é reto. Tá bom? Essas são a classificação do triângulo que é importante você saber. Agora, vamos falar quanto à medida dos lados. Também a gente fez uma classificação dos triângulos, né? Classificando pelo ângulo. Agora nós vamos fazer uma classificação pelas medidas laterais, né, de cada segmento do triângulo. Então vamos lá. Então, classificação. Eita, não sei por que vai colocar classificando. Então, agora vamos fazer sobre classificação em relação a medidas de cada segmento aí do triângulo, cada lado do triângulo. Então, classificação quanto às medidas. Eita, aqui é medidas dos lados do triângulo. Então, vamos lá. Primeiro, triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero, ele tem a medida dos três lados iguais. Então, a medida de AB é igual a BC, que é igual a C, certo? Consequentemente, todos os ângulos aqui também são iguais, certo? A soma interna, ó, soma interna de um triângulo é 180 graus. Em um triângulo equilátero, como os três ângulos internos são iguais, basta dividir por 3. Em um triângulo equilátero, cada ângulo interno tem 60 graus. Certo? Então, três lados iguais, cada ângulo mede 60 graus, porque a soma interna de um triângulo é 180 graus. O próximo, né, depois do equilátero, vamos falar sobre o triângulo isósceles. O triângulo isósceles,
ele tem dois lados com a mesma medida. Esses dois aqui, ó. E, consequentemente, esse ângulo é igual a esse, que é diferente desse. Certo? Então, ele tem esses dois lados iguais. Consequentemente, dois ângulos iguais, da mesma medida, né? Dois ângulos, quando eu falo iguais, é da mesma medida. Dois ângulos iguais. Certeza que esse não pode ser igual, essa medida, nem esse, senão ele passa a ser equilátero, né? Porque ele teria três ângulos e três lados iguais. Então, necessariamente, esse lado aqui tem que ser de outra medida. Tá bem? E o último, né? Triângulo é o triângulo escaleno. Mas esse triângulo nunca vão te falar. Sempre vão te falar assim, dado um triângulo isósceles, dado um triângulo equilátero. Esses dois eles vão te falar. Mas porque o escaleno, ele tem três medidas diferentes, né? De lados, e ele também tem três ângulos diferentes, né? Então, três lados, né, com medidas diferentes e três ângulos com medidas diferentes, tá bem? Então aqui já classifiquei para você aí os triângulos, que é bom você saber essa classificação. Agora vamos para o círculo. Círculo é a região plana formada por todos os pontos cuja distância entre cada ponto e o centro do círculo é igual ou inferior ao seu raio de medida R. Estamos chamando aqui essa medida do raio de R. Ó, parece complicado, mas não é quando a gente lê, ó. É região plana, então, ó, isso aqui é um plano formado por todos os pontos cuja distância, né, entre o círculo, o centro do círculo. Vou colocar aqui o C como centro do círculo. E aqui, ó, então vou pegar um R aqui, um raio, tá vendo? O raio. Então, aqui ele tá falando, ó, que é todos os pontos, né? Todos os pontos que sejam igual a essa medida ou menor que essa medida. Então, quando eu pegar aqui, ó, R aqui, R aqui, R aqui, R aqui, R aqui. Tudo bem que eu acho que nem estou fazendo da mesma medida certinho, que eu não sou muito bom de desenho, mas mais ou menos, né? R. Então, assim, se eu fazer o círculo aqui desse raio, ó, certo? Círculo mal feito. Mas, assim, é todos os pontos, tá vendo? Quer dizer, esse ponto já passou do R. Então, é tudo, né? Desde aqui, ó, essa circunferência aqui desse círculo e tudo que está aqui dentro. Isso é o círculo, tá bom? O conceito do círculo. Então, vou chamar aqui, ó aqui, estou fazendo uma reta aqui, tá? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, tá vendo? Isso daqui é R, isso daqui é R. Então, a distância entre A e B é 2 vezes o R, que é o nosso diâmetro. Então, ó, A até B, aqui é R, então é 2 vezes o R. E aqui, tudo do A ao B é o meu diâmetro, tá bem? Isso daí é bom vocês saberem. Então, a gente já sabe o que é o círculo. Qual que é a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Então, se eu quiser saber qual que é a área desse círculo, essa formulinha, a área igual πr ao quadrado. Eu tenho que saber o valor desse raio aqui. Eu vou te explicar o que é o π. E o perímetro? O perímetro, ó, se eu cortasse aqui, né, e esticasse esse negócio aqui, né, o valor dele, né, a medida, seria 2πr. Lembra da aula de matemática? Ele estava falando que era um nome francês, um nome de um francês, 2πr. Tá bem? Essa é a fórmula da área e do perímetro. Tá bem? Agora eu vou te explicar o que é o π. O π, eles perceberam o seguinte, né? Ó, eles pegaram vários tamanhos de círculos, vários, né? E o que eles fizeram? Aqui está o centro de todos eles. Eles
eles notaram que mesmo pegando vários círculos de uma medida diferente, na hora que eles cortavam aqui, ó, cada um, e esticavam esse negócio aqui, nessas, a parte do contorno do círculo, esticava ele, né? Eles perceberam que se eles pegassem aqui, ó, né, o perímetro de cada um e pegava o perímetro e dividisse pelo diâmetro, quem que é o diâmetro? É o 2R, duas vezes o raio, certo? Dava uma constante, sempre o mesmo número. Então, eles esticavam isso daqui e pegavam esse perímetro e dividiam aqui pela 2R, pelo diâmetro. Aí pegava esse mesmo outro aqui, né? Esticava aqui, né? E aí pegava o perímetro desse círculo e dividia também agora por esse novo, porque aqui, né, é outro R, outro valor de R, é um R maior. E aqui foi fazendo isso com todos. Esse é um outro R maior, esse é um outro R maior. Então, pegava todos esses comprimentos e dividisse pelo seu raio respectivo. Dava a mesma constante, que é o 3,14, 15 e assim por diante. É um número irracional que não tem fim e ele não tem uma dízima periódica, não tem nada, nenhum pedaço que fica constante, né? Então, eles chamaram esse número de π, né? Então, a gente pega essa letra grega, que é o π, e geralmente a gente usa 3,14, que já está de bom tamanho, tá bem? Os exercícios geralmente vai te usar só 2 casas depois da vírgula, ou seja, né, a casa centésima disso, né? É 3 inteiros e 14 centésimos, né? Então, esse é o π, tá bom? Já te apresentei o π, agora vamos para a outra, nós vamos falar do trapézio. Então, deixa eu virar aqui que fica mais bonitinho. Então, já te apresentei o que é o π, é uma constante que eles notaram, né, que sempre ele aparecia independente do número do círculo. Então, a próxima figura geométrica é o trapézio. Eu já desenhei aqui para a gente ir mais rápido. É uma figura de 4 lados, como esse daqui, e a gente só tem, ó, um par de lados que é paralelo, ou seja, AB é paralelo a CD, né, e é uma figura de 4 lados. Aqui, ó, é a base menor, né, e aqui é a base maior. Esses dois aqui a gente chama de lado. E também tem a altura do trapézio. Eu pego aqui na letra, no ponto A, por exemplo, ó, e traço uma perpendicular aqui, ó, que forma um ângulo reto aqui. Isso daqui é chamado de altura do trapézio, tá bem? Aí, então, qual que é a área do trapézio? É base maior, vou chamar aqui então base maior de Bzão e base menor de Bzinho. Então, base maior mais base menor, vezes a altura, que é o H, dividido por 2. Então, aqui eu vou chamar de L1 e aqui de L2, são os lados. E o perímetro? Então, o perímetro é igual Bzão mais Bzinho mais L1 mais L2, quer dizer, então é o contorno, né? O contorno aqui, os lados, né, do trapézio, e a área é essa fórmula aqui, né, somam as bases, que é o losango. O losango é essa figura aqui, ó, que é o balão, né? Então aqui, ó, é a diagonal do balão, diagonal. Então aqui, ó, ele tem os 4 lados iguais, igual o quadrado. 4 lados que têm a mesma medida, 4 lados iguais. Só que ele não tem 4 ângulos retos, igual tem lá o quadrado. Aqui no losango, esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Então, ele tem 2 pares de ângulos iguais. 2 pares de ângulos iguais. Certo? Com isso, acho que já dá para caracterizar aí o losango, né? E agora o perímetro. Bom, se aqui mede, sei lá, vou chamar de A, todos é A, né? Porque eles têm tudo igual. Então o perímetro é a soma de todos os lados, né? Que é 4A. A mais A mais A mais A. E a área, vou chamar isso daqui, ó, de diagonal maior e essa daqui de diagonal menor. Certo? Então, a área é
diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aqui eu acho que a gente já, né, deu conta aí do recado das principais figuras geométricas, tá bom? Bom, com isso eu acho que eu, né, apresentei as principais figuras geométricas planas para você. Foquem mais no quadrado, retângulo, círculo, porque isso é o que mais a VUNESP pede. Assim, tem um teorema que eles também pediram no edital, teorema de Pitágoras. Isso só serve para um triângulo retângulo. Isso aqui é importante e cai, viu? Que ele fala que tem uma relação. Esses dois lados aqui são chamados de cateto, o cateto menor e o cateto maior. E esse lado grande aqui, ó, do triângulo é chamado de hipotenusa. Sempre aquele que está oposto aqui, ó, de frente aqui com um triângulo retângulo, isso aqui é hipotenusa. Esse aqui é o cateto menor e o cateto maior. Vou chamar cateto 1 e cateto 2, tá bom? O que o Pitágoras fala? Ele fala assim, olha, se você me dá o valor desse cateto e desse cateto, eu consigo achar o valor da hipotenusa, porque existe essa fórmula assim, ó, h ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, ou seja, é C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Então eu pego o valor dessas dois catetos, elevo ao quadrado, né? Vai chegar aqui no quadrado da hipotenusa. E aí eu tiro a raiz quadrada da hipotenusa, que eu acabo sabendo então o valor do h, tá bom? Isso aqui tem uma lógica, gente. Olha, o que é h ao quadrado? Se eu construir um quadrado aqui, ó, dessa medida aqui, h, ó, tá vendo? Ó, se eu calcular essa área aqui, né? Essa área tem, se agora eu vou fazer um quadrado dessa medida aqui do cateto, ó. E um quadrado dessa medida desse outro cateto aqui, ó. Então, ele fala que se eu somar essa área desse cateto mais essa área desse cateto, vai dar a área aqui da hipotenusa. Por isso que a gente leva ao quadrado, porque você já aprendeu que a área de um quadrado é o quê? Esse lado vezes esse lado, ou seja, o valor aqui do cateto, então aqui também é o valor do cateto. Então, hipotenusa ao quadrado é igual o cateto A, ou cateto 1 ao quadrado, mais o outro cateto B ao quadrado. Tá bom? Então aqui também você agora já está sabendo aí a teorema de Pitágoras. Eu acho que de geometria plana, essas são as coisas mais importantes que você tem que saber para você ir bem no concurso. Por isso que vamos lá, estude bastante, né? Não consegue ir bem em matemática se não estudar, então a gente tem que realmente, né, dedicar um tempo para isso. E vai estudar porque você vai bem no concurso, que quem faz o concurso do Toninho Vespoli passa.